Boa tarde, meninos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo. Mais uma aula aí que a gente vai ver que está para o ano. Hoje eu quero ensinar vocês uma aula mais técnica, assim, da gente montar o nosso desktop de fluxo, tá? Para a gente começar a conseguir analisar mesmo como um todo, como um contexto. Então, a aula hoje vai ser muito mais prática aqui com a tela. Eu vou abrir o layout, que é o que a gente vai montar hoje. A gente vai chegar nesse layout aqui hoje. Está aparecendo a tela certa aí para vocês, né, do fluxo? Assim. Show de bola, obrigado. Então, aqui é basicamente o que eu olho no dia, tá? É uma ferramenta que todo dia eu vou, na verdade, assim, de vez em quando aqui eu dou uma mexida nela. O que nunca muda são essas 5 ferramentas aqui, né? Onde a gente tem o book de ofertas, Superdom, o Times em Trades aqui, né? O com filtro e sem filtro e o volume. Tá? Essas outras aqui eu acabo colocando que eu acho legal para consulta, para a gente bater o olho e ficar mais fácil. Eu vou falar para vocês porque eu deixo ela aqui também. Então, vamos lá. Como que a gente vai montar esse desktop aqui? Por que a gente tem que ter essas telas? Primeiro, deixa eu puxar essa tela para o lado. A gente vai abrir uma tela nova. Só botar um pouquinho aqui. Só procurar um espaço aqui para a gente conseguir fazer esse momentinho. Aqui, quando a gente abre inicialmente, né, o Profit pela primeira vez, geralmente ele vem já com um gráfico aqui, as cotações, né, que a gente já é o padrão que vem do Profit. Para o fluxo, tá, a gente vai montar aqui primeiro o book de ofertas, tá, esse livrinho azul aqui na parte de cima. Então, você clica nele aí, que ele vai aparecer. Aqui na tela, né? Foi difícil de vocês verem. Então, aqui, a primeira ferramenta que a gente vai inserir é o book, esse livrinho azul aqui na parte de cima. Você clica no book. Quando você clica, automaticamente ele vem para a sua tela. Ele vem assim. Então, aqui a gente tem um book de ofertas. Ele vai vir sem as colorações. Eu já passei para vocês passado aí como fazer essa coloração. Filtro de quantidade, essa aula também já foi passada. Vou só abrir aqui para vocês recapitularem como que coloca. Tá? Se vocês quiserem colocar mais de um book também eu vou mostrar ali em cima. Filtro, tá? Aqui eu uso o filtro geralmente de 2 aqui para eu tirar os HFTs, mas se você desabilitar aqui, você consegue ver o book completo, certo? Se você clicar no maisinho aqui, deixa eu fechar esse aqui. Se você clicar no maisinho aqui em cima, você consegue inserir um outro book.
por, sei lá, algum motivo você quer dar uma olhada como é que está via varejo, VAR. Assim como no gráfico, só clicar e digitar ele já puxa. Ah, você quer ver Bob. Clica lá, ele aparece aqui em cima e aparece a cotação. Então, o maisinho aqui de cima do book, você consegue visualizar o book por completo, consegue ver a profundidade. Aqui com os HFTs, percebe a liquidez que ele traz para o mercado. O book ele tem umas ferramentas aqui embaixo que a gente pode ver aonde é quase como se fosse um filtro, né, pelos preços. Então aqui a gente sabe que no 621 a quantidade de lotes que tem, ele é quase um agrupado, né, diferente desse aqui que a gente tem a ordens individuais. Quando a gente clica aqui em preços, a gente tem ela acumulada por cada nível de preço, né? Então às vezes melhora um pouquinho a visualização. É só costume. Aqui eu tenho o livro de profundidade. Então eu vejo a quantidade de lotes que tem em cada nível de preço e a quantidade de agressão nesses níveis de preço aqui. Então os lotes pendurados e os lotes agredidos. Então eu sei aonde tem uma defesa. Agora chegou numa defesa aqui, o mercado ainda está aberto. Mas só foi trocado um lote aqui nesse momento. Nesse momento aqui o mercado está tentando segurar no 618 com 617,5, sendo que a agressão de venda aqui sempre foi maior do que a de compra. Na fila temos 3 lotes na compra contra um lote na venda, e pendurado lá, pendurado no book, a gente tem essa quantidade de lotes, 75 e 15. A gente pode olhar de forma gráfica também, vou só mostrar isso para vocês. Então aqui é muito mais a posição aí entre os comprados e vendidos, onde foi a máxima e a mínima do dia. Não usamos muito isso aqui não. Então aqui temos a oferta. O Metrics. O Metrics ele é uma forma de você também visualizar o acumulado de agressão, né, perante a quantidade de lotes posicionados. Então a gente tem aqui um volume, né, de negociação que foi feito em cada nível de preço, e a gente consegue ver pela profundidade. Então quando o mercado corre de uma zona de muita negociação, ele tende a andar e buscar um outro centro de liquidez. Então pensei em um grande player que tem 500, 600 contratos para estopar, ele precisa buscar os próximos 100 para ele conseguir estopar ou realizar uma compra. Então a gente tem esses centros de liquidez aqui, ele é quase como se fosse o Superdom, só que uma outra leitura. Aqui não tem como você colocar ordem, tá? Diferente do Superdom. Aqui a gente tem o Superdom, depois eu falo dele, que a gente vai colocar ali. E o Price Trader, ferramentinha assim, na verdade eu nem nunca estudei esse Price Trader aqui, então não vou entrar tanto, porque é importante que a gente for ofertas, que é o que a gente vai utilizar. Com o tempo vocês podem ver se vocês se adaptam, ou se vocês querem estudar outras ferramentas, tá bom? Aí, agora a gente vai inserir o Superdom, né? Aqui a gente tem a fila, né, dos lotes que estão sendo agredidos, estão sendo pendurados passivamente. E agora a gente vai fazer um acumulado de preço. Para fazer esse acumulado de preço, a gente vai vir no livrinho aqui de novo, para ele abrir um novo book de ofertas. Vou clicar aqui. Então, deixa eu fixar aqui. Então aqui a gente tem o book de ofertas. E quando eu clico no book de novo, ele vai me trazer um outro book de ofertas. E ele vai vir assim. Para falar a verdade, você não precisa clicar no livrinho, tá? Clica aqui, ó, Superdom, que ele já vem direto. Você considera que eu falei do livrinho, clica aqui no Superdom. O Superdom,
Ele é um complemento, como a gente já falou antes, da ferramenta do livro de oferta, onde eu tenho um acumulado de venda de um lado da direita, o acumulado de venda, e da esquerda o acumulado de compra, né? E a gente vai ver na renovação de lote aqui pelo acumulado de compradores e vendedores e não por ordens únicas, igual está aqui. Então, aqui a gente consegue analisar a profundidade e ver onde que tem mais lotes, onde que tem defesas, até onde o mercado já chegou no dia e onde ele segurou e se manteve. Então, segunda ferramentinha para vocês, Superdom, só clicar aqui em cima. Próxima ferramenta, Times em Trades, né? Que agora a gente começa a ver o agressor. Então, você vai clicar aqui no TT, aqui em cima. Deixa eu só salvar isso aqui. Temos aqui. Então, clica no TT para abrir o Times em Trades. Quando você clica ali no Times em Trades, ele vem assim. Negócios. Então, temos aqui o Times em Trades. O Times em Trades a gente tem que os negócios que foram realizados. Ele está com, deixa eu ver se ele está com filtro aqui. Eu já utilizo. Então, quantidade por Times em Trades, eu gosto que ele me sinalize. Né? Quantidade é maior ou igual a 8 lotes. Aí eu gosto que ele deixe branquinho assim, para eu entender que é uma agressão muito forte. E o filtro negociado por lote eu coloco acima de 3. Se eu tirar aqui, ele vai me mostrar todos os negócios individuais. Então, aqui eu tenho um Times em Trades, onde ele não está, ele está me mostrando todos os negócios. E se for acima de 8 lotes, ele vai me sinalizar como branco aqui, só para me dar um alerta, né, que tem alguém aí com urgência. Esse aqui é o famoso direto, é quando uma corretora ela tem interesse em ter um cliente na contraponta, em uma corretora, por exemplo, de São Paulo, querendo vender 5 mil, e a outra corretora do Rio de Janeiro, que é a mesma da UBS, querendo comprar 5 mil, então ele pode fazer esse tipo de ação, que é chamada de direto, onde ele vende para ela mesma, e não, isso não entra no fluxo e nem traz volatilidade para o mercado. Isso é uma facilitação aí que a Bolsa deu para essas pessoas que precisam fazer esse tipo de transação. Times in Trades aqui embaixo a gente tem o ordem original. Tá? Primeiro vamos deixar os negócios aqui que a gente vai conversar sobre ele. O que eu falei para vocês, aqui me dá a leitura, então. Alan, Oi. só um minuto. Nesse caso aí que você falou, não entraria naquela regra que a pessoa não pode vender e comprar ao mesmo tempo? Não, cara, porque isso aqui, na verdade, isso não passa assim, não traz volatilidade para o mercado, né? Então, como as corretoras elas ganham taxa de corretagem, né? Quando você faz uma ação de compra ou de venda, esse cara ele não quer comprar nem vender, ele só quer tirar uma posição dele mesmo e passar para um outro cliente. Então, isso não vai trazer liquidez para o mercado porque ele não está comprando, por exemplo, para um outro player. Ele está pegando o mesmo preço e passando para o cara naquele mesmo outro preço. Então, o preço não desloca, entendeu? É só intermediação. Ele não está comprando e vendendo, ele está só intermediando. Entendi. Então, não traz. Vamos deixar aqui os Times in Trades. O Times in Trades ele tem uma particularidade que é legal da gente olhar, que é o Times in Trades ordem original, né? Com a vinda dos robôs, dos HFTs, a gente começa a perceber que quando você entende o que uma pessoa quer fazer, que é o famoso metajogo que as pessoas falam, né? Que é o jogo dentro do jogo. Então, pensa assim, o que é a gente dentro do mercado, pessoa física, né? A gente é quase nada.
praticamente nada. A gente está ali só pegando as migalhas que um grande banco deixa, que uma grande corretora deixa, que um grande hedge deixa. Então, isso de pouquinho em pouquinho traz um prejuízo. Imagina se você perde R$1 todo dia, se você for juntar no final, esse R$1 dá muito dinheiro, né? No final do ano, se você for ver. Então, o que os players fizeram? Eles começaram a colocar robô, o robô compra picadinho de 5 e 5, 5, 5, 5, 5, 5, e você acaba não vendo que é uma única pessoa, que na verdade esse cara ele não quer comprar só 5, ele quer comprar 100, quer comprar 300 contratos. Só que você não percebe essa atuação dele justamente porque ele está mascarando essa ordem de uma forma picada. Por conta disso, a gente insere novamente ali um Times em Trades. Tá? Vamos inserir ele de novo Times em Trades. Então você clica aqui no Times em Trades, ele vai abrir essa outra aba. Quando ele abrir essa outra aba, você vai filtrar aqui ó, por ordem original. Tá? O que é o Times em Trades ordem original? Ele vai entregar para você que esse cara aqui, ó, o UBS que comprou 40 no 5.623, então o UBS comprou 40 aqui, ó. Parece que o UBS entrou como se fosse uma pessoa física, né? Porque aqui a gente está olhando o dólar cheio, então ele entrou com um lote mínimo, 5, 5, aí que ele deu 10, 10, depois 5, 5. Se você não conhece da estrutura do mercado, se você não conhece o metajogo, você vai olhar e vai falar, ah, cara, isso aqui é uma pessoa física, tá arbitrando aqui dentro. Só que se você for descendo, você começa a ver, ó, 5, 5, 5, 5, em questão de milissegundos. E quando você vê o Times em Trades ordem original, ele compila pelo tempo essas ordens e ele te entrega falando assim, cara, esse bicho aqui ele não comprou só 5 aqui não é uma pessoa só, é um cara, não são várias pessoas. É um player só e no final ele entrou ali comprando 40 lotes de uma vez só. Então a gente tem essa visão aqui, tá? Do compilado justamente por conta disso. Tá? Para a gente entender que existe um player grande atuando. Semana passada, basicamente, aí de quarta para frente, o dólar ficou muito sem liquidez na última semana. Né? Ele estava com uma volatilidade, não estava com um direcional muito bom, justamente porque a gente só tinha HFT arbitrando e o mercado não andava, então ele andava devagarzinho, que era só o robozinho comprando o dia todo, ou vendendo o dia todo. Mas aqui a gente percebe como é que era a atuação dele, como é que estava frequente neste dia. Se clicar aí, o dólar hoje está fechando praticamente no 0 a 0, 0,01 de alta. Clicar aqui em propriedades do Times em Trades, tá? Então a gente entra aqui em quantidade e a gente usa esse filtro aqui, entendeu? Esse filtro aqui eu gosto de usar ele branco, atualizado. Então, ó, você vai colocar a regra aqui, ó, maior ou igual a 4 lotes, eu quero que ele fique branco para me sinalizar que é um grande player trabalhando ali. Coloco a cor branca, vou clicar aqui em atualizar porque eu estava vermelho. E filtros por lote, aí você pode colocar aí maior do que 1, porque aqui embaixo você já tem o lote individual, então você precisa que a partir de 10 contratos, ele te mostra ali em cima. Né? Já que você está querendo ver o grande número, e você coloca aqui aplicar, ou dá OK aqui, e ele começa a sinalizar para você aonde estão os grandes lotes. Né? Então, se você olha por aqui, você vê o UPS comprando devagarzinho. Se você olha aqui, você vê que o UPS ele deu uma boletada de 70 lotes e ele pagou qualquer preço necessário para conseguir vender esses lotes. Então, ferramentas de agressão, ferramentas de não é agressão. Isso aqui é o player passivo e o player ativo. Tá? Aqui a gente vê profundidade de defesa, aqui a gente vê realmente quem está tentando levar o mercado para que lado. Uma outra ferramenta que eu gosto muito de utilizar é o Volumetric Profile. Você clica aqui em cima, ele vai abrir. Então, essa ferramentinha aqui. Inclusive, esses dias eu coloquei um sinalzinho, que até foi o
um aluno aí, o Michel, falou para mim, eu estou utilizando aqui, achei legal. Só para ficar mais visual, você clicou lá, ele aparece dessa forma. Aparece aqui. O Volume Profile, ele é muito mais para você identificar a quantidade de lotes que foram vendidas em cada zona de preço e, dependendo do tamanho da barra, quem venceu a briga entre os compradores e os vencedores. A gente vê que o período da tarde hoje, o mercado está trabalhando aqui, testou a mínima do 16, subiu e ficou testando aqui até o 3,6, né? Ficou o dia todo aqui nesse range, chegou a ficar várias vezes tocando aqui. Isso aqui é como se fosse o suporte e resistência que a gente vê no gráfico. E aqui sinaliza para a gente o amarelinho, aonde está o preço, a cotação atual, e o vermelho, qual foi as zonas mais negociadas do dia. Então, a gente percebe que o mercado ficou do 23 ao 28 a maior parte do tempo. Clicando com direito aqui nas propriedades dele. A gente vai aqui em propriedades. Aí você seleciona aqui, ó, exibir faixa com maior volume, que ele vai aparecer esse vermelhinho aqui. Tá? E você coloca aqui como pintura gradiente com volume para ele ficar desfocado aqui assim, né? Como se fosse uma transparência. E aqui você pode destacar o volume quando ele for maior do que 3 vezes o valor do volume, mas eu não utilizo, deixo assim mesmo. Tá? E é só essa configuração mesmo para ele ficar dessa forma aqui. Eu não falo para a gente monitorar porque aqui não precisa. E é isso. Tá ok? Tá aqui o seu volume de profile. Se você quiser ver ele assim como tabela, eu não utilizo. Eu utilizo assim como gráfico. Se você quiser utilizar ele dessa forma, como se fosse o Superdom, e você vê as zonas de interesse entre compradores e vendedores, é à vontade também. Você vê que agressor e saldo, você começa a perceber aonde foi que o mercado não tinha interesse, então o mercado passou rápido por essa cotação. Ele bate aqui, ele corre daqui, bate aqui, e nesses meios caminhos aqui a gente vê que foi os compradores que deixaram saldo, né? Então, pensa assim, eu tenho o vendedor vendendo 2.000, o comprador comprando 2.000. Acabou o vendedor, o comprador continua comprando. Isso aqui vai ser o saldo dos lotes. Então, são zonas de preço onde a gente vê que os compradores estão defendendo mais o preço do que os vendedores. Tá? Aqui a gente tem mais vendedores defendendo o preço do que os compradores. Isso aqui é legal que dá um norte para a gente, para entender que se ele for tentar romper aqui, aonde que tem defesa compradora e onde tem defesa vendedora. E a gente tem aqui na aba de resumo, que eu não costumo utilizar, mas aí ele traz ali para a gente a informação de o preço foi trabalhado, quantidade de lote trabalhado nesse preço, né? Nesse preço a gente teve aqui, ó, um balanceamento legal, metade metade, né? Então foi um preço aqui que o mercado com certeza ficou travado um tempo. Aqui a gente tem um saldo onde tivemos 185 vendedores a mais, né? Então o saldo de venda foi maior do que o saldo de compra, e como se fosse um resuminho da ferramenta. Aqui você pode fazer o estudo para ver quais foram as zonas mais brigadas do dia, né? Então 1.000 lotes aqui. Mais 1.000 lotes aqui com saldo vendedor. Isso aqui serve até para você fazer as marcações do dia seguinte. Ó. Então você sabe que o 5636 ele é um preço comprador. Então você pode marcar lá como preço comprador. Porque ele teve uma defesa muito grande ali. E se você for ver aqui, ó, já no 623, ele teve uma agressão de compra muito mais forte. Então, é um interesse vendedor muito mais forte nessa região. Então, isso aqui serve para vocês conseguirem fazer as marcações. Eu utilizo basicamente isso. Uma outra ferramenta que eu gosto de colocar aqui, mas não é essencial, é as prévias da Petax. Pode colocar as prévias da Petax só para ficar acompanhando. Geralmente eu clico aqui.
Se você tiver uma segunda tela e quiser montar seu desktop todo em outra tela, é só clicar nessas caixinhas aqui, tá? Se você deixa livre, aí ele sai desse layout padrão e você pode arrastar para qualquer tela. Tá? Aí você quer voltar aqui para dentro, você clica em contido, ele volta para dentro dessa tela padrão do Profit. A gente vem aqui em cima agora, coloca Petax. A gente tem a análise da Petax, ela vem essa ferramentinha aqui, ó. Como a gente já falou no dólar, essas prévias da Petax, a gente entende qual é a volatilidade do dia, né? A volatilidade do dia não. A gente entende quais são os pontos onde o mercado pode ter uma volatilidade no dia. Então, até a terceira prévia, a Petax é importante, e quando sai a quarta prévia, ela perde totalmente o valor. Então, lembrando que a gente trabalha aqui com a Petax futura, né? E os horários da Petax é de 10 às 10h10, 11 às 11h10 a segunda, meio-dia e 10 a terceira, e de 1h10 a quarta, até sair a média das 4 prévias, e a gente tem a Petax oficial, que é utilizada muito por casas de câmbio, para saber qual é o valor da negociação do dólar naquele dia. Então a gente tem aqui, e aí a gente tem as correlações, né? O dólar futuro, então a gente fechou a 5,624, né? O dólar casada 70 centavos, dólar comercial, e a volatilidade da Petax, ou seja, entre uma prévia e outra, o mercado de dólar oscilou mais ou menos aí 40 pontos, 43 pontos, para cima ou para baixo. Isso é uma ferramenta muito para a gente consultar e ficar vendo onde que está saindo as prévias. Se você quiser colocar isso no gráfico também pode colocar. Uma outra ferramenta, que essa aqui é mais recente, que eu comecei a usar agora, também é muito mais para me dar um norte, que é a análise de variação. Então aqui quando o mercado abre, eu tenho uma ideia, tá? Mesmo que eu consiga olhar aqui, mas aqui às vezes a gente se perde, né, porque tem muita informação, então aqui você já faz a sua marcação. O mercado teve o fechamento anterior no nível de preço, então você sabe onde você vai marcar 1% de alta e 1% de baixa, porque, como a gente já estudou aqui, a gente sabe que são pontos onde o mercado tende a fazer uma realização. Inclusive, se isso aqui for próximo à abertura, né, o mercado abriu com um gap de alta de 1%, bem provável, tá? Uma probabilidade muito alta que vai ter uma realização. Então, na hora que o mercado abrir, você já pode executar uma venda acreditando aí nessa queda do mercado. Que é a variação de 1%, que é os 50 pontos, mais ou menos, de diferença da abertura entre a variação. 23, 79, dá mais ou menos 56 pontos, né, mais ou menos. Uma variação, tanto para cima quanto para baixo, e a gente sabe os pontos de realização do mercado. Aqui a gente tem um ajuste também. Tá? O ajuste é muito importante para a gente, porque isso aqui é onde o cara finalizou o dia dele. Aqui é onde o mercado fechou e aqui é o ajuste. O grande player ele está se importando com o ajuste e não com o fechamento. Então a gente pega o preço do ajuste aqui, ó, 1%, e a gente coloca lá, do 79 a 81, a gente pode ter uma possível venda, assim como dos 566 ao 68, a gente pode ter uma possível compra, né? Porque é onde o mercado vai bater e vai tender a segurar, porque é o médio dos grandes players. Então são essas aqui as ferramentas. Geralmente eu uso ela para cá. Deixa eu baixar aqui. Eu uso ela aqui, a Petax, vou deixar aqui. Mas aí vocês organizem da forma que vocês acharem melhor. Deixa eu apertar isso aqui. E eu deixo a análise de variação geralmente aqui. Está tudo aí agora. Então aqui a gente tem a visão que eu gosto, que eu costumo utilizar.
Mas isso aqui todo dia eu estou testando, todo dia eu estou vendo alguma forma nova de ler o mercado e uso também o gráfico como base. O gráfico como base para me localizar e entender também como é que está a variação do mercado e como é que ele está andando, como está sendo a tendência do dia. Acho que de desktop era isso aqui. De desktop era isso aqui que a gente tinha para analisar, para montar. Acho que quem quer operar você pelo menos já sabe quais são as principais ferramentas, o que você vai olhar em cada uma delas. Eu sei que a maioria do pessoal também aqui opera índice, então eu dei vendo esse desktop para índice, porque também, como eu falo, a minha especialidade é o dólar. Eu não sou operador de índice, muito raro operar índice, muito raro mesmo. Mas eu vou trazer outra pessoa aqui que utiliza o fluxo com índice e a gente vai dar uma complementada na aula depois, beleza? Show de bola, lá. Deixa eu encerrar aqui a gravação dessa aula.